da seara de Jesus, nós nem damos bola para os sacrifícios. Nós seguimos a nossa caminhada com apoio, esta casa, com apoio do mentor espiritual Bezerra de Menezes. E com pessoas abnegadas, que se entregam em levar a palavra, em levar o consolo em nome de Jesus, àqueles que vêm aqui em busca deste consolo. Mas nós, seres humanos, espíritos ainda em evolução, nós não nos satisfazemos facilmente. Nós pedimos muito a Deus. Nós pedimos a Deus. E esse é o tema que eu queria adentrar na noite de hoje, nesta casa maravilhosa, que chama-se Eu Pedi a Deus. Nós ainda às vezes somos seguidos pelo nosso instinto, e nós somos eternas crianças. Nós sempre pedimos mais do que nós merecemos. Eu pedi a Deus para Ele tirar a minha dor. Pedi a Deus para Ele tirar a minha dor. E Deus me disse não. Não. Não cabe a mim tirá-la, mas a você desistir dela. Porque a dor, meus queridos e amados irmãos, não é Deus que coloca em nós. O sofrimento, as maledicências, os maus pensamentos, os caminhos errados, tortos que nós caminhamos, não é Deus que coloca em nossas vidas. Porque tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem dessa causa primeira de todas as coisas, Deus, são coisas para nos elevar. A dor, o egocentrismo, o egoísmo, a raiva, a inveja, o olho grande, seja lá qual a maldade que habite o nosso coração, é proveniente das nossas imperfeições, da nossa ânsia de querer mais. Ora, pedi a Deus que tire a dor do meu coração, sem eu ter o mérito, fazer por merecer. Deus me disse não. Vai à luta, vai aliviar as tuas dores. As ferramentas para cada um de nós, para a nossa evolução, são as mesmas. É que nós usamos diferentes uns dos outros. Mas tenhamos uma coisa em nossa consciência: Deus não tem pressa conosco. Pressa, qualquer outro sentimento, Deus não se magoa conosco. Isso são sentimentos nossos, homens e mulheres. Mas eu continuo pedindo a Deus. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. Eu costumo dizer que a família, e principalmente a mãe, que abriga no seu útero um espírito que vem para passar por anomalias do corpo físico, esclerose, inúmeros tipos de doenças. Essa mãe, ela é escolhida a dedo. Por que escolhida a dedo? Porque Deus sabe da carga que vai dar para aquela mãe carregar, e sabe que ela é uma guerreira e que ela vai suportar a dor. Algumas sucumbem, mas a grande maioria deste ser iluminado, mulher, carrega. Às vezes, não muito raro, é pai e mãe, porque nós homens às vezes nos transformamos em covardes e desistimos. Arrumamos uma desculpa. Mas Deus, eu pedi para Deus para fazer com que o meu filho deficiente físico, e Deus me disse não. Seu espírito é perfeito, o seu corpo é apenas provisório. Então nós viemos, meus irmãos, a este plano, tantas quantas forem necessárias, as vezes, as reencarnações. E nós recebemos exatamente o corpo físico que precisamos para resgatar os nossos débitos de vidas anteriores, ou até mesmo dessa. Então, quando se vê a fragilidade, às vezes, de uma criança, de uma pessoa rastejando, ou às vezes tetraplégica, mas o espírito daquele corpo ali é sadio.
Está preso, resgatando os seus débitos. Porque a lei de Deus, ela é justa. E a lei de Deus, ela não está escrita nos livros, nem no Evangelho não está escrita a lei de Deus. A lei de Deus está escrita nas nossas consciências. Então, eu pedi a Deus para fazer com que o meu filho deficiente ficasse perfeito, fosse perfeito. Onde é que estaria o mérito da coisa? Nós temos um caso, eu sempre conto esse caso que aconteceu lá no lar de Irmã Esther, dentre muitos. Eu acho que a irmã Terezinha vai se lembrar deste caso. Eu acho que é do teu tempo lá. Eu não sei se tu lembra de uma senhora que levava um filho às terças-feiras no colo. Os seus braços e as suas pernas pareciam uns galhos. Lembra disso? Muitas vezes eu peguei aquela criança no colo para a mãe descansar um pouquinho. Arrumava uma cadeirinha para ela, meio estofadinha. E a gente via um brilho nos olhos daquele espírito, daquele corpo aprisionado ali. Mas parece que diz assim, que ele dizia assim para nós: não se preocupem tanto comigo. Eu pedi para vir assim, porque se eu viesse perfeito, eu não teria condições de superar, às vezes, as tendências que eu tive em vida passada para fazer o mal. E eu estava fazendo uma palestra, irmã Terezinha, e falei, quando eu estava fazendo essa mesma palestra, eu falei, e estava na plateia o avô dele. Estava na plateia o avô dele, eu fiz essa palestra numa terça-feira, e no sábado eu vou subindo lá para fazer a palestra, e uma pessoa me pegou pelo braço. Senhora Edgar, um pouquinho, aí eu olhei, mas eu botei os olhos nela e eu conheci, a mãe do menino. Fazem 10 anos que ele desencarnou, e a mãe faziam 10 anos que vivia ainda sofrendo, se culpando, porque ele teve muito pouco tempo na Terra. E aí eu contei a história para ela, porque ele teve na nossa desobsessão e disse, isso que eu falei para vocês, né, neste corpo, né, preso a este corpo, foi ele que nos passou. E a partir daquele sábado, aquela mãe tirou aquele peso do coração, aquele peso de culpa. E aos olhos de Deus, só que ela não se deu conta, aos olhos de Deus ela era uma heroína. Imaginem, meus queridos e amados irmãos, às vezes um filho nosso quebra um braço, nós já nos desesperamos. Imagina carregar 18, 20 anos uma pessoa, ou assistir ali em cima de uma cama. Mas estas mães, esta família é escolhida a dedo, porque são as verdadeiras estrelas que descem do céu e vêm brilhar aqui na terra. Eu pedi a Deus para Ele me dar paciência. Como assim pedir a Deus para Ele me dar paciência? Mas Ele me disse não. Não. A paciência é um derivado de tribulações. Ela não é doada, ela tem que ser conquistada. Assim como a confiança, assim como a nossa fidelidade, tem que ser conquistada. Como é difícil ser honesto. Como é difícil lidar com as coisas dos outros e não pegar pra gente. Eu vivo isso todos os dias lá no lar Irmã Esther. E a irmã, e a grande maioria de vocês sabe o tamanho daquilo lá. Então, as oportunidades da gente fazer o mal, de fazer a coisa errada, está em todo... Elas são superiores às oportunidades de nós fazermos o bem. Por isso que não adianta eu querer que Deus me dê paciência. Né? A paciência é um derivado de tribulações. Ela não é doada, ela é conquistada. Mas eu continuo pedindo a Deus, porque eu vim na casa espírita, eu quero receber, eu peço a Deus insistentemente, e eu pedi a Deus para Ele me dar a felicidade. Né? Quantos de nós, oh meu Deus, me torna feliz. Mas aí chega em casa, já trata os irmãos, já trata a mãe, o pai, daquele jeito. E aí quer ser feliz. Novamente, Deus me disse não. Me disse não. Eu lhe dou bênçãos. Eu te acolho. Eu te dou condições de tu perdoar, de tu fazer o bem, de tu praticar a caridade. Eu te dou bênçãos. A felicidade, meus queridos e amados irmãos, depende exclusivamente de cada um de nós.
E quando nós lemos o Evangelho e que Cristo nos diz: o meu reino não é deste mundo, e a nossa felicidade também não é deste mundo. Os ensinamentos de Jesus terão maior proveito no nosso período de erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra. É lá que nós vamos aplicar as benesses do seu Evangelho. Aqui nós treinamos. Aqui nós treinamos. Mas lá nós temos que executar. Lá é a partida oficial. Então, meus queridos e amados irmãos, não peça a Deus que Ele lhe dê a felicidade. Aproveite as oportunidades que Ele lhe dá de te tornar uma pessoa feliz. E que às vezes nós nos fechamos, né? Mas eu continuo pedindo a Deus. Eu pedi a Deus para Ele me proteger da dor. Opa, isso aqui eu acho que eu disse, né? E Deus me disse não. Não, é diferente. Eu pedi a Deus para Ele me proteger da dor. E Ele me disse não. Mas coisa séria, Deus só me diz não, né? Será que esse Deus é ruim ou será que esse Deus é justo? Para nós que estudamos o seu Evangelho, para vocês, para nós todos, sabemos que Deus não é injusto. E sabemos que quando Deus nos diz não, nós nos lembramos daquela parábola de Jesus em que nos diz que de todo o malefício, de toda a dor, nós temos que tirar uma lição. O sofrimento lhe separa dos conceitos do mundo e lhe traz para mais perto de mim. Imagina Deus vai me proteger da dor. Se eu não tenho aflições, se eu não tenho preocupações, se tudo que eu peço Deus me dá de mão beijada, o que eu estaria fazendo aqui hoje? O que os irmãos e as irmãs estariam fazendo aqui hoje? Se são felizes, pede e Deus dá. É a mesma coisa que aquele pai, aquela mãe, que tudo que o filho quer, pimba. Ah, eu quero, toma. Ah, ele está chorando porque não... Toma. O irmão Fernando pegava muito, o irmão Fernando, todo mundo conheceu, né? Fernando Roger. Ele tinha uma bronca desses lanches. Ah, e o filho está incomodando, fim de semana o pai e a mãe pegam o McDonald's. Entope de coisa lá, de batata frita, refrigerante. Nada contra quem gosta. Eu estou falando porque hoje eu sou diabético e não posso comer. Né? Mas não é assim, meus irmãos. Principalmente os nossos filhos com os seus filhos. Fazem isto. É da moda. Mas o sofrimento lhe separa dos conceitos do mundo e leva a gente mais para perto de Deus. Se eu venho aqui na casa espírita, eu venho assistir uma palestra e o cara me diz as coisas assim, digo, pá, tá se encaixando isso comigo. Eu vou voltar de novo. Para me sentir bem, vou voltar lá. Então, os atributos que Deus nos dá é isto. A atração é isto. É o amor entre nós. É o entendimento entre nós, seus filhos. Porque o grande objetivo de Deus para nós é que nós nos amemos. Que nós consigamos dobrar as tendências que nós trazemos ainda encravadas em nós de fazer as coisas erradas. Então não adianta eu rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e achar que Deus vai tirar a dificuldade da minha vida. Aí Deus seria justo comigo e injusto com aqueles que eu magoei, que aqueles que eu machuquei, com aqueles que eu feri, né? Então tudo na obra divina é perfeito. Nós é que entortamos as coisas. Nós com a nossa pedição distorcemos as coisas. Mas Deus, na sua magnitude, na sua bondade eterna, está sempre ali com a mão assim, ó. É só agarrar da mão dele, né? Eu pedi a Deus para fazer o meu espírito crescer. Pedi a Deus para fazer o meu espírito crescer. E Deus, obviamente, me disse não. Vocês devem estar se perguntando quando é que esse cara vai chegar onde Deus vai dizer sim. Mas sabe por que Deus me disse não quando eu pedi para Ele fazer o meu espírito crescer? Você tem que crescer sozinho.
lhe podarei as suas folhas para que você possa dar bons frutos. Né? Por isso que às vezes nós precisamos, muitos de nós, ter aquela esposa que às vezes nos segura. Ou aquele marido que às vezes também segura, sem exagerar, né, gente? Com calma. Porque o meu direito chega até onde começa o direito da minha esposa, dos meus filhos e dos meus semelhantes. Mas nós precisamos, às vezes, de alguém que diz: ô Edgar, calma, não é assim. Então, quando nos freiam, é Deus podando aquela iminência que nós temos da ganância, da inveja, às vezes do ódio. Então nós recebemos aquele freio de mão, dá uma puxadinha do freio de mão. Né? Então eu peço a Deus para fazer o meu espírito crescer, e Ele me diz não, e diz assim: você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar bons frutos. Né? Mas eu continuo pedindo a Deus. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Essa é maravilhosa, né? Será que Deus vai nos dar todas as coisas para que nós possamos gostar da vida? Ou seja, será que Deus, na sua justiça, Ele faria uma troca? Faria uma troca? Me beneficiaria? O Edgar, ou Pedro, Paulo? Mas Deus me disse não. Deus me disse não. Eu lhe dou vida para que você possa... Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. Então, às vezes, nós reclamamos. Hoje está chovendo.